Agora eu queria perguntar se o senhor tem lembrança da primeira poesia que o senhor escreveu ou um primeiro texto que tenha te marcado, que tenha servido como um marco de início para esse trabalho sistematizado. Porque eu escrevi talvez a primeira poesia para minha mãe e outras poesias pequenas para meus familiares e meus amigos. Isso com aproximadamente? E aconteceu uma coisa curiosa. A palavra encantou-me sempre, mas não como uma coisa rarefeita. Eu sempre gostei da palavra concreta, realizada, sobretudo frente a frente com as pessoas humanas. E por isso fui um grande pela extensão do tempo, contador de história. Grande em todos os sentidos, eu ouso dizer. Cantador de história que eu comecei, por pequeno, a contar para os meus amigos de infância. Certo. E logo depois para os meus colegas de ginásio. E depois para os meus colegas de classe. Ele já estava aí o embrião do professor, né? Com a sua didática e com essa capacidade de transmissão tão poética, e tão clara e tão poética. E sempre achei que a poesia é para ser declamada frente a frente. Esta é a razão porque, em geral, quando eu declamo, fico em pé e sempre olhando para a Assembleia, porque a poesia é uma coparticipação. O poeta cria e incita, mas o público reage a isso porque a beleza não é privilégio do poeta. A beleza é um encontro que, como disse um poeta, que quando ocorre essa beleza, ela transforma uma vida. É alguma coisa, um evento que modifica o mundo. Agora, professor, essa beleza, particularmente a beleza da poesia brasileira, tem cada vez mais encantado o mundo, outros países, outras nações, e o senhor tem representado muito bem a poesia brasileira lá fora. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas experiências. Mas nós tivemos poeta, nós tivemos sorte no Brasil, porque o Brasil, desde o começo, teve alguns artistas da palavra incomparáveis. Basta pensar em dois escritores, Padre Vieira e Matos Guerra, que foi chamado da boca do inferno, mas na verdade era mais ou menos do inferno, mais ou menos do céu. Essas duas vozes valem por uma literatura. Certo. Depois disso nós tivemos um poeta negro, fabuloso, que Roger Bastide achou que era o maior poeta simbolista do mundo. Era um negro, Cruz e Souza, uma inteligência privilegiada. Essa poesia foi caminhando pelo Brasil inteiro e, curiosamente, assumindo vários, chamemos de dialeto, por uma razão muito simples. Porque como Portugal era pouco habitado, mandava para cá poucos portugueses. E esses iam pelas capitanias e lá ficavam muitas vezes sem maiores contatos com a chamada terra-mãe Portugal. Ora, aquele que se vê isolado privilegia sempre com coragem o seu passado. E assim nós tivemos por todo o Brasil, em vários, chamemos dialetos, formas específicas de fala, formas específicas de conduta poética que praticamente abraçaram todo o Brasil, primeiro a orla marítima, como recordou Euclides da Cunha, e depois o interior, que curiosamente teve dois agentes, um humano, que partiu de São Paulo e era o Bandeirante, o outro, o boi, porque como os senhores de engenho não ligavam muito para os bois, eles soltavam os bois, não cuidavam deles,
os seus empregados é que tinham que ir cuidar deles nas matas. Daí nasceu toda uma geração de cavalheiros que iam às matas e que trouxeram depois para a civilização um complexo que eu costumo chamar de urbano, porque é rural e porque é urbano. Agora, professor, E vice-versa. eu queria perguntar para a Fernanda um pouco sobre a experiência que vocês tiveram em Gênova, que eu sei que foi uma coisa extremamente gratificante para vocês e para eles entrar em contato com a poesia do teu pai, que é tão musical e que tem essa ponte muito, muito sólida em relação à Itália, por ele ser uma pessoa ligada à cultura italiana. Ele ligado à cultura italiana, né, tanto como formação como professor de literatura italiana, e também por ter sido intérprete do Ungaretti e tradutor do Ungaretti, que é um grande poeta italiano, né? E aí, quando surgiu esse convite e depois quando se efetivou essa participação no Festival da Itália, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu estava até começando a te relatar, que foi o seguinte: na mesma ocasião, tinha alguma coisa na televisão falando de coisas negativas de brasileiros que tinha acontecido na época. E aí, naquela noite, teve a participação do papai no festival, com os poemas declamados em italiano e português. E ele compõe também em italiano? Compõe Ele estava me dizendo que em inglês também. Mas em italiano particularmente, que é uma língua que ele tem, até por conta da relação dele com o Dante, né, com a Divina Comédia e tudo mais. Então, aconteceu uma coisa muito interessante, que no dia seguinte nós estávamos na rua e vieram os brasileiros conversar com a gente. E aí dizendo que eles tinham se sentido muito orgulhosos de um poeta trazer a voz da poesia brasileira ali naquele festival, que é um festival importante na Itália, né? Sendo que o Brasil muitas vezes tem uma imagem negativa lá. E que de repente eles se sentiam como brasileiros, né, reconhecidos. Nós temos uma cultura tão rica, uma literatura tão rica, uma música tão rica. Exatamente. Aliás, falando em música, poesia, nós conversávamos agora há pouco, é musicalidade pura, é o som da palavra, a forma imiscuída ao conteúdo. E as poesias do seu pai têm particularmente uma musicalidade que tem atraído muitos músicos, não é, professor? Queria que o senhor falasse sobre as suas parcerias musicais. Quem falou muito antes, séculos antes de Mallarmé dizia: pas de musique, pas de poesia. Se não existe música, não há poesia. Ora, Dante Alighieri definiu a literatura como ideias postas em música, em partituras musicais. E isso é fácil de notar. O som que, segundo o meu amigo Tiago de Mello, ele percebe nos meus poemas, algumas vezes, pelo próprio valor do som que ele, do começo, achava de difícil penetração, como este "Ó lúcido fulgor da estrela d'alva", que ele disse. Isso, embora as pessoas muitas vezes não entendem, elas sentem uma alegria de receber essa poesia. Mas não compreende por meio da razão, mas existem outros canais de percepção e de compreensão, não é isso? Sim. O senhor vê dessa maneira? Sim. E veja que a primeira coisa que atrai para a poesia é quando se escuta o som do poema. Claro. Assim, aquele que não conhece nada de inglês, quando ouve sweet and low, wind of the western sea, ele já está atraído e fascinado por alguma coisa. Ou se ele ouve les sanglolants des violons de l'automne bleuissent mon cœur d'une langueur monotone, ele fica encantado.
Ou então ele ouve Gallant Die, a Gallant Guy, a Sunshine no Céu. Esse cavaleiro persegue o paraíso perdido até que chega à conclusão que não existe essa terra prometida. No entretanto, o que primeiro o impressionou? O que primeiro o impressionou foi o som da poesia. Quanta bella giovinezza! Quanta bella giovinezza che si fugge, tuttavia, chi volesse lieto sia, di domani non c'è certezza. Essa poesia, a palavra dança nela. Exato. A palavra é feita, como desde o começo os poetas mais antigos, ela sempre foi feita junto à música e à dança. Tem movimento, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. E tem movimento a palavra, né? Ela tem Sim. esse gesto mesmo. A think of youth is joy forever. O acontecimento da beleza é uma alegria eterna. Sabe o que eu queria pedir para o senhor? Agora há pouco a gente estava cantando uma música que é baseada em uns versos que o senhor compôs, escreveu, sobre Maria Candelária, certo? O senhor vai fazer esse favor de cantar... Marie Chandelier, Maria Candelária, foi uma tradução que eu fazia quando cuidava da sede da Juventude Universitária Católica. E aqueles colegas meus de todas as faculdades, todos eram meus amigos, eles me ouviam declamar poesia brasileira e tudo. Um dia eu vou falar para eles, agora eu vou falar uma coisa para vocês que vocês nunca viram. As traduções, quer as sérias, quer as gaiatas, que eu fiz. Por exemplo, Marie Chandelier est haute fonctionnaire. Se portant des parachutes, se trouva la lettre O, commence l'après-midi. La pauvre de la Marie travaille comme un agneau. Aïne va au dentiste à 2, prend du café à 3, à la modiste à 4. Qui présente fait la piste. Voilà ce qu'il est grande vigarista, Maria Candelária, é alta funcionária. Então, eu traduzia também no grego. É fantástico. Rat Basileus Eni, Rat Basileus Stefano, que rei sou eu, sem reinado e sem coroa. Agora, professor, eu queria perguntar quais são as coisas que o inspiram, quais são as motivações, em que momento do dia o senhor escreve, como é o seu processo de trabalho? Eu costumo dizer que eu tenho células vegetais no corpo. Obviamente isso quer dizer que eu acho a natureza uma criação divina, mas que ganha consideravelmente quando o homem lhe empresta a palavra. Fora disso, ela é a pura natureza e ali está silente. A poesia, eu vou depois tratar disso, não é mais do que a modificação intencional da natureza. É isso a poesia, no seu geral. Nesse sentido, como notou o grande filósofo italiano Vico, de quem eu traduzi um livro para a coleção de uma editora, Pensadores. a editora Abril, ele dizia que todos os seres são poetas, e em modo especial as crianças, dizia ele. E eu costumo brincar que os animais podem não ter, mas isso é blague, é brincadeira, podem não ter alma, mas Deus fez uma concessão. Alguns até chegam a falar que são os cães e os passarinhos. Por isso eu tenho um poema que eu digo a Deus, que dê um jeitinho
e deixe entrar no céu os passarinhos. Que lindo. Vamos chamar um intervalo rapidinho e já voltamos com o poeta Antônio Lázaro de Almeida Prado e a sua filha, psicanalista, agitadora, produtora cultural, coordenadora do Sarau Chama Poética, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho, Fernanda de Almeida Prado. Até já.